Bem-vindo ao nosso programa, hoje falando de mais um elemento químico, falando hoje do nitrogênio. O nitrogênio é um elemento químico que tem como símbolo N maiúsculo. Tem massa atômica 14 unidades atômicas de massa e tem um número atômico 7, portanto, contendo 7 prótons e 7 elétrons em sua estrutura de carga. O cientista Daniel Rutherford, não é o mesmo Rutherford dos espalhamentos atômicos, mas um outro, ele em 1772 realizou um experimento que, ao remover o oxigênio, o dióxido de carbono do ar, verificou um outro gás incolor e inodoro que não alimentava a combustão. O cientista Henry Cavendish, 1785, em seu experimento teve o ar passando através de uma solução alcalina, removendo também o dióxido de carbono, deixando apenas o nitrogênio. Eles notaram corretamente que o gás restante tinha uma densidade menor que o ar de uma forma geral, mas não publicou nenhuma de suas descobertas. O nome nitrogênio foi sugerido em 1790 por Jean-Antoine Claude Capital, nome francês, quando se descobriu que o nitrogênio estava presente no ácido nítrico e nos nitratos. Porém, o cientista Lavoisier sugeriu, em vez disso, o nome azote, que significa do grego não há vida. Como é um gás asfixiante, o nome poderia ser bem apropriado, mas nós vamos aprender depois que o nitrogênio é sim, as bases nitrogenadas são extremamente importantes para a vida, portanto, o nome nitrogênio é melhor do que dizer o nome não há vida, né? Em vez disso, esse nome é usado em vários idiomas, como francês, russo e turco, o nome azote. Também esse nome é usado para a caracterização de alguns compostos, onde você importa o nome azote e combina com outro para dar nome a compostos. O nitrogênio é um membro mais leve do grupo 15 da tabela periódica, frequentemente chamado de pinictogênios. O nome vem do grego, referenciando diretamente as propriedades asfixiantes do nitrogênio. Ele é o pai da família aí, portanto, né? É um elemento comum no universo, em abundância na Via Láctea e no Sistema Solar. O nitrogênio ocorre em todos os organismos, plantas e muito no solo. As ligações que esse elemento é capaz de fazer são extremamente fortes. A temperatura e pressão padrão, né, as condições normais, dois átomos do elemento ligam-se para formar uma molécula diatômica de nitrogênio. Esse é um gás incolor, inodoro, com a fórmula N2, né, tornando o elemento mais abundante na atmosfera do planeta. O dinitrogênio, como nós podemos chamar o N2, forma cerca de 78% da atmosfera da Terra. Ele está presente em aminoácidos e, portanto, nas proteínas, nos ácidos nucleicos, DNA, RNA e na molécula de transferência de energia, né, a famosa adenosina trifosfato. O corpo humano contém cerca de 3% de nitrogênio em massa. O quarto elemento mais abundante no corpo, depois do oxigênio, carbono e hidrogênio. O ciclo do nitrogênio descreve o movimento do elemento no ar para a biosfera e compostos orgânicos e depois de volta para a atmosfera. O nitrogênio sob a forma N2, como nós mencionamos, é inerte, mas quando combinado com o hidrogênio, se torna mais reativo, formando a amônia, NH3, que fornece um componente vital para a maioria das plantas. Somente algumas plantas, como feijão e alfafa, auxiliadas por micro-organismos resistentes em suas raízes, são capazes de retirar diretamente da atmosfera o nitrogênio de que elas necessitam. É por essa razão que muitas plantações têm que ser alternadas para
promover a adequada nitrogenação do solo. Então é comum você alternar plantação de determinadas coisas com feijão, que é conhecido como um elemento capaz de nitrogenar bem o solo e etc. Então é uma prática para manter a quantidade de nitrogênio necessário, porque as plantas vão precisar, de alguma maneira, participar do ciclo e incorporar na sua estrutura o nitrogênio. Atualmente, os fertilizantes com amônia alimentam 1/3 do mundo. E como o crescimento das plantas utiliza o dióxido de carbono do ar, a fertilização com nitrogênio ajuda pelo menos um pouco a aliviar os efeitos do aquecimento global. O nitrogênio líquido, ele é não muito caro, ele é utilizado como um preservante criogênico. Utilizando o nitrogênio, que mantém-se líquido até menos 77 graus Kelvin ou menos 196 graus Celsius, você pode congelar espécies para preservação. É assim que se conserva sêmens para inseminação artificial, é assim que se preserva células, é assim que se preserva inclusive micro-organismo para a fabricação das vacinas. Então o nitrogênio ele tem uma utilidade muito grande como parte da nossa vida. Ele é muito importante na indústria através, por exemplo, do ácido nítrico e da amônia. E ele é um elemento fantástico, né? Além de ser um componente invisível e majoritário no ar que nós respiramos. Bom, este foi um pouco do nosso colega da tabela periódica, o nitrogênio. Espero você na próxima etapa do nosso programa, onde vamos convidar um outro elemento para a nossa descrição. Até breve.